pessoal, meu nome é Fabiane, eu não sei se vocês me conhecem, que eu não participo muito da comunidade de PHP. Eu já fiz algumas coisinhas de PHP, mas eu não sou mega expert no assunto. A minha área, ultimamente, tem sido mais Big Data mesmo. E eu fiquei bem feliz quando o pessoal me convidou para fazer essa palestra para vocês, porque, primeiro, que eu sempre gosto de conhecer pessoas que fazem coisas bacanas em outras áreas, e eu não transito muito com essa comunidade de PHP, eu vejo tantos sites, vocês conseguem fazer as coisas tão rápidas. Eu não consigo fazer as coisas muito rápido em Big Data, né? Então, eu acho que é bem bacana a gente trocar algumas figurinhas e aprender um pouquinho com vocês aqui hoje. Bom, eu sou cientista-chefe da Tail. A Tail é uma empresa brasileira que já existe há 5 anos e que trabalha com Big Data desde quando esse termo ainda era bem pouco conhecido no Brasil. Acho que foi uma das primeiras empresas a trabalhar com Big Data de verdade. E nessa palestra, o que eu queria mostrar para vocês é exatamente o que é Big Data, porque, obviamente, esse tema, né, já saiu na capa da Veja, em tudo que é jornal, o pessoal de Big Data é a profissão do futuro, toda aquela história. E tem um monte de gente querendo fazer Big Data quando não tem Big Data. Eu queria mostrar para vocês o que é na vida real. Claro que em meia hora não dá para mostrar tudo, mas fazer um apanhado do que é exatamente Big Data, o que dá para a gente fazer com isso, e quais são as principais técnicas que a gente usa hoje. Bom, o termo Big Data, né, é um mega hype hoje, e a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado quando tem tanto hype em cima de um termo, porque, em geral, não é tudo isso que as pessoas acham, né? Então, por exemplo, quem faz Big Data aqui? Quem considera que faz Big Data? Tem algumas pessoas aqui, pouca gente. A questão é o que é realmente Big Data? Quando que você precisa usar todas essas tecnologias de Big Data? E é difícil definir esse termo, né? Se alguém perguntar, tá, mas a partir de quantos bytes é Big Data? Não existe isso. Mas existe uma definição um pouco melhor, que pelo menos que eu gosto de usar, de quando que você realmente tem um Big Data. Né? A primeira bom indício de que você tem Big Data é quando todos os seus dados não cabem numa só máquina. Tá? Se você tem dados suficientes para caber no HD que está no seu computador, você não tem Big Data. Isso não é Big Data. Você precisa de muitas máquinas para processar, isso já talvez seja Big Data. Né? Um outro indício é que quando você está falando quantos dados você tem, você não está falando tanto em gigabytes, você está falando de terabytes para cima. Tá? Gigabytes já é hoje, né, qualquer HD é de 1 tera, não é Big Data isso. Outra coisa que é importante é o crescimento dos dados. Se você tem bastante dados hoje, mas esses dados tendem a ficar do mesmo tamanho por muito tempo, isso não necessariamente é um problema de Big Data também. Uma característica importante de Big Data é que os dados vão dobrando e vão crescendo com bastante frequência. Então, você tem que fazer uma arquitetura toda que vai prever esse crescimento todo. Né? Então, essa é uma característica bem forte também de sistemas de Big Data. Agora, falando de o que é essa quantidade de dados no mundo, né? Então, hoje a estatística atual aí que a gente produz por dia 2,5 exabytes de dados. Né? Quando eu falei esse número lá para os meus sócios, eles não são, nem todos são de tecnologia, né? Eles são mundo publicitário e tudo mais, eles queriam, tá, mas ninguém sabe o que é 2,5 exabytes, eu preciso de alguma coisa física para saber quanto representa isso. Por exemplo, se eu fizesse uma pilha de DVDs, quanto isso representava em pilha de DVDs? Aí eu fui lá, peguei um DVD, medi a espessura de um DVD, fiz o cálculo, quanto cabia e tal, daí eu disse, ó, isso aí significa em um ano uma pilha de 873 mil quilômetros de DVDs. Aí ele disse, agora deu para entender, né? Obviamente, eu acho que 2,5 exabytes é um número bem mais fácil de entender do que uma pilha de 873, sei lá quanto é 873 quilômetros, eu nem sei. Nem sei até onde dá para ir com isso, mas sei lá. Mas isso aí é a quantidade de dados que a gente produz por dia hoje no mundo, né? Coisa pra caramba. E isso é causado principalmente por 3 tecnologias que surgiram nos últimos anos. Já faz bastante tempo na internet, mas, obviamente, com o surgimento da internet, a quantidade de dados que a gente começou a produzir ficaram muito grandes, né? Muito mais. Quer dizer, cada vez que a gente clica num link, que a gente abre uma página, isso é um sinalzinho, é um dado sendo produzido que é usado para alguma coisa, ou não é usado para nada, mas é um dado que está disponível aí. Uma outra coisa que tem feito
a gente produzir muito dado, e que esse é um dado bem pouco utilizado hoje ainda, é a IoT, né, a Internet das Coisas. Vocês imaginam que cada dispositivo que a gente tem que produz um sinal, tudo isso é dado que pode ser utilizado para alguma coisa e que talvez hoje não seja usado para nada, mas são novos dados que estão sendo disponibilizados por aí. E a computação na nuvem, ela foi importante por coisas como isso aqui, ó. Esse aqui é o custo por gigabyte e como ele tem evoluído aí ao longo do tempo. Vocês vejam que o custo por gigabyte ele tem diminuído bastante, né? Principalmente quando começou a aparecer armazenamento na nuvem. Hoje é muito fácil você conseguir 10 máquinas para fazer um processamento simultâneo, ter discos imensos na nuvem, começou a ficar muito mais barato isso. Então, com esses 3 pilares, né, com internet, computação na nuvem e IoT, a gente começa a ter o Big Data de verdade e esses dados são processáveis. Não adiantava nada a gente ter uma quantidade de dados enorme se o custo de processamento disso fosse, ou o custo de armazenamento fosse tão alto que não valia a pena. Para quem é um pouco mais velho, não sei se vocês lembram, mas quando a gente fazia um sistema, a gente sempre fazia aquelas rotinas de apagar os dados mais antigos para economizar disco, né? Hoje em dia, pouca gente faz isso. A gente guarda os dados com o mais tempo possível, porque um dia aqueles dados podem ser úteis. O Netflix, por exemplo, todos os dados que são produzidos na plataforma deles, eles nunca são apagados, mesmo os que não são usados no algoritmo deles. Um dia a gente pode conversar mais sobre o algoritmo do Netflix, mas para ele decidir que filme você gosta ou não, eles olham desde que hora até que minuto você assistiu o filme, se você parou e não voltou mais, se você assistiu várias vezes, se você passou para frente, se você voltou para trás para ver uma cena, tudo isso são dados que acabam sendo usados para que eles decidam se você gostou ou não daquele filme. E com isso posso fazer recomendação melhor depois. Agora, tem muitos dados que eles produzem que eles simplesmente guardam sem saber se um dia vão conseguir usar. Por quê? Porque um dia pode ser que aquele dado seja útil. Então, hoje em dia, a gente armazena cada vez mais dados e muita coisa sem saber para que vai usar, né? Agora, hoje a gente calcula que, né, esse é um dado do MIT de 2013, não deve estar muito diferente hoje, em 2017, mas a gente usa mais ou menos 0,5% dos dados que são produzidos. A gente consegue realmente analisar hoje, né? E aí tem uma imagem que eu acho bem legal, que é a ponta do iceberg, né? Que é o que a gente consegue saber e o resto que a gente ainda não processa e que a gente ainda não usa para nada, né? Só para vocês verem o potencial. Essa figura aqui ela está errada, porque é o seguinte, eu medi ali e aquela pontinha tem 18% da figura, né? Gente, o problema de trabalhar com ciência de dados é esse, né? Você fica corrigindo tudo, é um saco, mas ali ó, tem 18%. Então, o que a gente sabe mesmo, que é 0,5%, é o que está acima dessa barrinha vermelha. Tá? Eu corrigi a figura para vocês aí. Então, assim, se o que a gente consegue saber é só aquela pontinha ali, imagina o que a gente consegue fazer se a gente conseguir processar o resto que a gente tem. E essa é a função de uma outra coisa que está ligada à Big Data e que eu acho que é mais interessante até a gente falar disso do que de Big Data, que é Data Science. Tá? Data Science é um termo recente e que significa a gente unir Big Data, que é uma quantidade enorme de dados, com estatística e inteligência artificial. Tá? Existem várias revoluções que estão surgindo a partir de Data Science. Então, Data Science, por exemplo, é a recomendação de filmes do Netflix, recomendações de produtos da Amazon, os carros que andam sozinhos e que aprendem como dirigir através de inteligência artificial, ciência de dados e várias outras coisas que vão mudar bastante o nosso mundo nos próximos anos. Mas, para a gente conseguir processar esse pedaço que falta do iceberg aí, a gente precisa primeiro atacar o problema do Big Data. E qual é o problema do Big Data? É que a gente tem muito dado, e como é que a gente vai processar esses dados todos de um jeito, com um tempo razoável, né? Se der em tempo infinito, a gente, obviamente, consegue processar isso com qualquer técnica. Mas como que a gente faz isso num tempo que seja razoável? E a resposta para isso é processamento distribuído. Tá? Processamento distribuído, obviamente, como o nome já diz, significa você pegar os seus dados, dividir em pedaços, processar em várias máquinas ao mesmo tempo e ter alguma tecnologia para juntar o resultado desses pedaços de processamento no final.
Obviamente tem várias formas de fazer isso. Uma delas é você fazer um programinha que pegue uma quantidade de dados enorme, divida em pedacinhos, faz o processamento e depois junta tudo. Mas isso é um software bem complexo e não precisa a gente fazer porque existe tecnologia para isso. Eu fiz aqui um slide com as principais, embora não esteja aparecendo aqui alguns deles, mas quais são as principais tecnologias que a gente usa para processar e que ajudam isso. A principal dela, que ainda é a mais utilizada, até porque é um ecossistema, né, é essa do meio aí que se chama Hadoop. Quem já trabalhou com Hadoop aqui? Alguém? Algumas pessoas aí. Bom, o Hadoop ele é na verdade, é um conjunto de ferramentas que permite principalmente fazer processamento distribuído, mas ele tem outras bibliotecas que ficam ao redor dele, né? Ele é um projeto Apache, por exemplo, o HBase, que é um banco de dados que roda em cima do Hadoop. Você tem HDFS. HDFS é um sistema de arquivos. Isso é bem importante aprender. O HDFS é um sistema de arquivos distribuídos, tá? Então, é como se você tivesse um sistema de arquivos, quer dizer, um grande disco, só que ele está distribuído entre vários computadores e ele gerencia a ida. Você trabalha com ele como se ele fosse um disco só. Então, você dá um LS lá para ver o conteúdo do disco, ele, na verdade, está fazendo uma consulta em um disco distribuído, mas para você isso é transparente. E o HDFS é super importante para você conseguir colocar os dados lá, processar, ter redundância e tudo mais. Tem réplica. Aí você tem coisas como o Mahout, que é aquela biblioteca que está lá em cima, ela é uma ferramenta de machine learning, de inteligência artificial, que também roda em cima do Hadoop. Você tem o Pig, que é uma ferramenta de script em cima do Hadoop. Você tem vários bancos de dados que são usados como Redis, MongoDB, que eu acho que é mais conhecido, vocês devem conhecer. Hive também é um banco de dados também bem ligado ao Hadoop. MongoDB e Redis, obviamente, não tem nada a ver com o Hadoop, a não ser que são bancos de dados NoSQL que são usados para Big Data também. Cassandra também, que está aqui. O Crunch é um sistema para fazer pipelines em cima do Hadoop, depois eu vou mostrar o que é isso. E essa ferramenta que está em branco ali, que se chama Spark, que é uma ferramenta um pouco mais nova, mas ela tem sido muito utilizada em substituição ao Hadoop para algumas coisas, porque ela consegue ser mais rápida, trabalha melhor com ferramentas de memória. Então, ou seja, a gente tem muita ferramenta hoje para fazer Big Data, elas não são ferramentas simples, principalmente a instalação e manutenção dessas ferramentas, ela é bem complicada, se você não souber como é que funciona, e demora para aprender, tá? Quando a gente fez a primeira instalação, obviamente, um monte de coisa deu errado, demorou algum tempo até a gente aprender como é que configurava direito isso. Então, não é uma infraestrutura barata do ponto de vista de esforço para colocar ela de pé. Ela é barata porque elas são open source, qualquer um pode pegar lá e instalar, mas conseguir manter e usar corretamente não é tão fácil assim. Falando um pouquinho como é que funciona o Hadoop, por que ele é importante para esse processamento de Big Data. Bom, o Hadoop ele é baseado em um conceito chamado MapReduce, que é basicamente o seguinte: você tem uma quantidade de dados lá, aqueles monte de dados lá, você faz uma fase de map, que na verdade é ler esses dados e classificar de alguma forma, fazer algum tratamento, alguma transformação com eles, e você passa por uma fase de redução ali, de reduce, que vai produzir novos dados. Um exemplo disso, imagina que você tem como lá na Tail, por exemplo, a gente processa dados de acesso a sites para tentar descobrir perfis comportamentais das pessoas que navegam na internet. Para vocês terem uma ideia, a gente processa hoje 1,5 bilhões de novas tuplas por dia. Tá? É coisa pra caramba. Então, como é que eu vou processar isso em um tempo razoável? Eu pego esse log que é enorme, são vários terabytes de dados lá, ou gigabytes, dependendo da hora que eu estou fazendo. Passo esse arquivo enorme, esses vários arquivos enormes, para o meu HDFS e mando o Hadoop processar. E eu quero desses logs, por exemplo, tirar número de pessoas que acessaram a rede inteira, todos os meus sites, na última hora. Então, o que são os dados? São os logs. Ali, na hora do mapeamento, eu vou fazer alguma coisa para saber quem são as pessoas únicas, por exemplo, filtrar por identificador único. E, no final, a redução vai ser o quê? Os números no final, que é o número de pessoas.
Tá? Então, é um processamento que é feito em paralelo e a gente consegue, no final, ter o paralelismo suficiente para processar dados em grande quantidade e produzir novos dados. Esse é o exemplo simples de como funciona. Na vida real não é tão simples assim. Eu já vou mostrar como é que funciona na vida real. Bom, por dentro do Hadoop, a lógica é a seguinte. Você sempre parte dos seus dados no HDFS. Você pode também pegar outras fontes de dados, você pode partir de um banco de dados, ou partir de várias outras formas. Mas, em geral, você trabalha com dados no HDFS. Aí, você tem que dividir isso em chunks, que são em pedaços, né, fazer o processamento paralelo. Como que você vai dividir depende da fonte de dados. Por exemplo, se você está trabalhando com banco de dados, você pode fazer lá até a chave, metade das minhas chaves vão para um lado, metade vão para o outro lado. Eu posso filtrar por data, posso fazer vários tipos de filtros aí para conseguir dividir em pedaços. Se o arquivo já está no HDFS, o Hadoop já faz isso automático. Ele tem lá um algoritmo que é baseado em número de bytes, né? Ele diz tantos, cada pedaço vai ser de um determinado tamanho lá e ele divide em pedaços. Cada um desses pedaços passa por todas as outras fases do mapeamento e os resultados intermediários são armazenados em arquivos, nesse local storage ali. Depois que isso é feito, isso é passado para as outras máquinas que vão fazer o reduce, que tem outras fases. E, no final, o resultado pode ser gravado de novo no HDFS ou até num outro banco de dados. Depende de como você organizou isso aí. Isso tudo é transparente para quem está escrevendo. Na verdade, você só precisa fazer 2 programas, né? O programa que faz o map e o programa que faz o reduce, que é a sua lógica. Todo o resto é gerenciado pelo Hadoop. Agora, que eu disse que na vida real as coisas não são assim. Dificilmente você tem um problema para resolver só desse jeito, que você pega um arquivo, por exemplo, faz um map simples, uma funçãozinha simples, e sai um resultado. Em geral, na vida real, o que acontece é o seguinte. Você produz dados, esses dados são usados por um outro map reduce ali, que produzem outros dados e que vão para outro, formando o que a gente chama de pipeline. Né? Então, por exemplo, no meu exemplo lá dos arquivos, imagine que a minha primeira fase desse pipeline é ler esses logs de acesso e colocar para fora todas as páginas que foram acessadas, que eu vou classificar usando inteligência artificial. E aí, para uma outra saída desse pipeline, é todos os usuários que acessaram essas páginas. E aí, um dos itens do pipeline por exemplo, usar inteligência artificial para adivinhar qual é o conteúdo da página, enquanto o outro pedaço vai tentar juntar os usuários que eu recebi com esses conteúdos e descobrir, por exemplo, que 50% das pessoas gostam de futebol, 30% gostam de televisão e tudo mais. Né? Então, essa é a vida real, que é um pouquinho mais complicada do que simplesmente fazer um map reduce. Para fazer isso, existem ferramentas que também conseguem encadear, porque, obviamente, não é tão simples você fazer isso. Existe um jeito fácil de fazer, que é você simplesmente pegar, gravar o resultado do pipeline aqui num banco de dados, e depois você faz um outro passo, que é ler desse banco de dados e fazer alguma coisa, por exemplo. Mas esse encadeamento ele é complexo, né? Você não pode dar o pipeline como encerrado se você falhou na metade. Como é que você gerencia tudo isso? Como é que você grava esses dados intermediários? Então, existem ferramentas que resolvem isso. Uma delas se chama Crunch, que é uma ferramenta que foi criada em cima do Hadoop. Agora existe também um Crunch para Spark. E tem uma outra que é chamada de Cascade, também que faz esse tipo de pipeline. E a ferramenta que eu falei, que é mais recente, que é o Spark, que é mais conhecida agora. Se alguém for começar a fazer Big Data hoje, provavelmente vai usar Spark. Que é uma ferramenta que trabalha muito com memória, então você consegue ter bastante performance nela. Né? Ela é bem interessante, também é open source, todas essas ferramentas são open source. Existe pouca coisa que você realmente precisa comprar uma ferramenta. Né? Todos esses bancos de dados são suportam bastante dados. Lá na Tail, por exemplo, a gente usa Mongo, usa Redis, usa um pouquinho de MySQL, mas não é Big Data, é uma parte pequena. A parte grande mesmo está em Mongo e Redis, né? E muita coisa no HDFS mesmo.
Agora, esse processamento de Big Data, usando Hadoop, ele é bem complexo, né? Ele é lento, quer dizer, não é uma coisa que você consegue fazer rápido. Para vocês terem uma ideia, se eu pegar um arquivo bem pequenininho, de uma linha para processar no Hadoop, e eu colocar hoje num dos meus pipelines, por exemplo, para processar uma linha só, demora mais ou menos uns 4 minutos. Tá? Se eu mandar um arquivo com 1 milhão de linhas, acho que vai demorar os mesmos 4 minutos. O que acontece? O tempo de levantar toda essa estrutura para processar uma coisa pequena não compensa. E ele também é feito para processar batch, não para processar coisas que você precisa ter o resultado rápido. Tá? Então, se você quer fazer coisas que você vai agregar e não precisa ter o resultado rápido, e tem muita coisa, a maioria dos problemas, na verdade, é assim, né? Você quer o agregado de ontem ou do mês passado e tudo. Hadoop é excelente. Agora, quando você precisa de resultados mais rápidos, existe uma outra técnica que existe há muito tempo, antes de existir Big Data, né, e que se chama incerteza, que é o seguinte. Quando você vai dar uma resposta para um problema, você vai fazer um programa, a sua resposta sempre tem que estar certa, óbvio, né? Você não vai vender um sistema que dá a resposta errada. Esse é o ponto principal. Embora em Big Data existe, principalmente em Data Science, existem muitas conclusões que as pessoas têm tomado e que não faz o menor sentido porque as pessoas não sabem trabalhar com estatística e com dados de verdade. Você tem que tomar um pouco de cuidado. Assim, se vocês forem entrar nessa área, deem uma boa estudada em estatística antes de tomar conclusões, principalmente você vê na imprensa, às vezes, conclusões que quando os números estão abertos, você olha lá e você diz, nossa, não faz o menor sentido essa afirmação, porque essa amostra está errada e tudo mais, essa amostra é muito pequena, não faz sentido. Mas, enfim, você sempre tem que dar uma resposta certa. Tá? Só que, às vezes, você tem que dar respostas que são 100% certas. Por exemplo, meu saldo bancário. Não quero que ninguém faça um sistema que me diga o meu saldo mais ou menos como é que é. Eu quero saber exatamente quanto eu tenho no banco. Não adianta dizer, você tem mais ou menos, né, mais ou menos zero, que é mais ou menos, alguém olhou meu extrato ultimamente. Você tem mais ou menos zero. Não, se eu tenho 1 centavo, eu quero saber que eu tenho aquele 1 centavo, certo? Então, tem problemas que a gente precisa dar uma resposta 100% certa. Agora, tem muitos problemas, eu ouso dizer que talvez seja a maioria deles, que você pode dar respostas que são 98% certas e o resultado é exatamente o mesmo. Tá? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Vendo esses 2 mapas aí, qual é a diferença deles? Para tomar uma decisão? Nenhuma. Não sei exatamente o que eles significam, mas imagina que seja, sei lá, febre amarela, tanto faz, né? A da esquerda com a da direita. A informação é a mesma, você olhando para os 2 mapas. A diferença é que o mapa, aquele lá, foi feito com 2 bilhões de tuplas e demorou 71 minutos para renderizar. Esse aqui foi feito com 31 milhões de tuplas e demorou 3 segundos para renderizar. Tá? Então, essa é a diferença de você trabalhar com um pedaço menor de dados, você consegue com muito menos custo, né, para fazer 2 bilhões, você usa mais poder computacional, mais disco, tudo mais tempo, e você consegue ter o mesmo resultado processando uma fatia bem menor de dados. Provavelmente existe uma diferença entre esses 2 mapas que você só conseguiria ver se você desse um mega zoom neles e visse algum pontinho que está diferente e tudo. Então, se a gente conseguir trabalhar com um pouco de incerteza, não dar resultados exatos, e tem muito problema que a gente consegue resolver assim, problemas estatísticos, a gente consegue fazer muito mais rápido e sem usar toda aquela parafernália de Big Data que eu mostrei antes. A grande questão é que tamanho é a amostra que eu preciso. Tá? Então, imagine que a gente tem um problema e eu quero fazer, por exemplo, eu quero saber quantos homens e quantas mulheres eu tenho na minha base. Né? E eu tenho uma base de 200 milhões de pessoas. Que tamanho da amostra eu preciso e como eu faço essa amostra para conseguir acertar qual é o percentual de homens e mulheres? Tá? Bom, o tamanho da amostra depende do quanto você aceita errar. Se você aceita... você não pode dizer, não, até uns 50% eu aceito. Não, 50% não dá, né? Por 50% é você jogar uma moeda para cima da mesma coisa.
Você precisa, geralmente, a gente trabalha com certeza de 97% a 99% de certeza, que é o normal. Então, se você quiser trabalhar, por exemplo, com 99% de certeza, existem fórmulas para fazer isso, são fórmulas estatísticas que eu não vou mostrar aqui, porque não dá tempo, mas se vocês procurarem qualquer livro de estatística, qualquer artigo de estatística, tem uma fórmula bem conhecida, que você, sabendo o tamanho da população, você consegue derivar qual é o tamanho da amostra que você tem. Por exemplo, se eu tenho uma população de 100 mil, aplicando uma fórmula lá para ter 99% de certeza, a amostra que eu preciso ter é 14.229. Tá? Esse é o tamanho da amostra. Agora, olha só que interessante. Se eu ficar aplicando essa fórmula em tamanhos de população diferentes, com 200 mil, com 400 mil, com 1 milhão, com 10 milhões, com 200 milhões, 400 milhões, 1 bilhão, olha só o tamanho da amostra, o quanto ela varia. Você vê que chega um ponto aqui, ó, que ela não varia mais. 16.587. Ou seja, se eu tiver uma amostra de 16.587, eu praticamente consigo resolver qualquer problema. Isso é meio verdade. Você consegue fazer isso se a sua população tem uma série de características que você não precisa fazer outras técnicas mais avançadas. Mas uma população normal, e aí depende um pouco do seu problema, você consegue resolver isso aqui. Tem alguns casos que você tem que fazer uma técnica chamada estratificação e tudo mais, mas vamos fazer com a técnica mais fácil aí. E eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo real. Ó, isso aqui é na base da Tail lá. A gente tem 488 milhões de usuários na base. E a gente quer saber a proporção por gênero. Aplicando em cima de uma população, numa amostra de 32 mil, vejo que eu peguei até o dobro lá dos 16 mil que era necessário. Eu tenho lá que as mulheres são 32% e os homens são 19%. Por que não dá 100%? Porque tem os indefinidos, que são pessoas que a gente não conseguiu detectar. Tá? A detecção é feita via inteligência artificial, então tem uma margem de pessoas que não têm um comportamento que é detectável. Então, 32% e 19% ali. Se eu fizer a mesma coisa com uma amostra de 16 mil, olha quanto dá, ó. 32% e 19%, só mudam as casas decimais ali. Ó. Então, tanto faz eu usar para o número que eu preciso, que é mais ou menos a proporção de homens e mulheres, tanto faz eu usar 32 mil ou 16 mil, e tanto faz se eu quiser usar 488 milhões, que demoraria muito mais. Tá? A questão é só como é que eu crio essa amostra de um jeito que ela é... Porque eu não posso pegar uma amostra que sejam só as mulheres, aí vai dar 100%, nem que sejam só os homens, nem que sejam só os indefinidos. Então, eu preciso ter uma amostra que ela seja bem distribuída. Né? E aí existem algumas técnicas para você fazer isso. Uma delas se chama Sampling with Replacement, que é o seguinte: você escolhe um item aleatório na sua base, né? E vai escolhendo sucessivamente até você chegar no tamanho da amostra que você quer. Nesse caso, o mesmo item pode aparecer mais de uma vez na amostra. Você não está tentando colocar num set para, por exemplo, ficar todos os itens diferentes, nada disso. Você está simplesmente pegando. Existe uma outra técnica que é chamada de Sampling Without Replacement, que é para você fazer isso, mas você quer que na sua amostra só apareçam, cada item só apareça uma vez na amostra. O que parece que é melhor? Que a amostra vai ser melhor. Parece que o melhor é esse aqui, né? Só que o custo de fazer esse, obviamente, é muito maior, porque você vai ter que saber se o item já está na amostra. Se você está pegando itens aleatórios, numa base lá de 488 milhões, como aquela que eu mostrei, qual a chance de você pegar 2 vezes o mesmo item? Certo? Então, na grande maioria dos casos, quando você tem uma base grande, você consegue resolver com a outra técnica, que é uma técnica bem mais simples de fazer, porque você não precisa verificar se o item já está na amostra ou não. Então, a gente vai fazer uma amostra randômica, né? Eu vou mostrar como é que a gente faz algumas técnicas bem básicas aqui. Uma bem simples. Todo mundo já trabalhou com MongoDB aqui? Provavelmente, né? É um banco super usado. Mas mesmo que vocês não trabalhem com Mongo, se vocês trabalham com MySQL, provavelmente dá para fazer a mesma coisa. Que é o seguinte, é uma técnica bem simples. Você pega e cada vez que você for gravar um item no seu banco de dados, você grava um número randômico, que é esse selector que está aqui embaixo. Ó.
No meu caso ali é 0.12412. É um número randômico, tá? Você vai gravando, você vai gerando esse número randômico. Quando você precisar extrair uma amostra, o que você faz? Obrigada pelo código em PHP, quem fez para mim. Mas essa parte do meio que está comentada, que é a parte importante, fui eu mesmo que fiz. Que é o seguinte, eu vou fazer vou tentar pegar um pedaço dessa amostra. Então, eu tenho esse número randômico lá. Se eu ordenar os meus dados por esse número randômico e eu pegar os primeiros 16.000, 32.000 que eu quero, eu vou ter uma amostra que é bem distribuída, certo? Porque desde que eu gerei um número randômico que é randômico de verdade, né? Mas, geralmente, todas as linguagens têm uma geração de número randômico que é super boa. E aí você vai fazendo, vou fazer aqui uma consulta paginada, né? Até você chegar no tamanho da amostra que você quer e você consegue ter os dados bem distribuídos. E aí, você só precisa aplicar essa formulazinha aqui, ó, que é bem simples, que é qual é o tamanho de verdade em relação ao tamanho da população. Então, exemplo, o tamanho da amostra que eu peguei para calcular era 1.000 pessoas. O tamanho total da população é 100.000. Eu achei 400 mulheres. Se eu fizer ali aquela fórmula bem básica, eu chego à conclusão que no final eu tenho 40.000 mulheres na minha base. Tá? Então, é bem simples, uma técnica bem fácil de fazer e que você não precisaria trabalhar com nada de Big Data desde que você prepare os seus dados para fazer isso. A mesma técnica de ter um número randômico funciona se você tiver um arquivo e você conseguir ordenar isso de alguma forma, ou você simplesmente passar... Tem gente que faz uma passada no Hadoop justamente para pegar itens randômicos. Tem várias técnicas para fazer isso. Mas o importante é o seguinte, se você tem Big Data, aí você pode usar toda essa parafernália de coisas que eu mostrei aqui. Mas se você não tem Big Data, isso custa caro para fazer. E aí você pode usar técnicas mais simples, que você vai ter o mesmo resultado, e sem gastar tanto, e sem ter tanta dor de cabeça para resolver. Tá bom? Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Fiquei dentro do horário. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição.